a santa paz de Deus. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus, estamos aqui mais uma vez. Aleluia, qual o Senhor tem preparado, meus irmãos e minhas irmãs, ao qual tem acompanhado esse canal, tudo se fez novo. Amém? Para nós, aqui mais um dia, a qual no dia de sexta-feira agora, estamos aqui, aleluia, para nós lermos as Escrituras Sagradas. Amém? São meio-dia e 58, quase 1h da tarde, o que o Senhor tem preparado para nós estarmos aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Eu quero agradecer desde já aos irmãos que têm acompanhado esse canal. Tudo se fez novo. Glórias tenha me acompanhado para maior o crescimento. Aleluia, para nos fortalecer na fé e para nós andarmos sempre em retidão no caminho do Senhor, né? Em santidade, justiça e proveniente da verdade. E nós estamos aqui com esse objetivo, né? Com essa responsabilidade que o Senhor tem confiado em nossas vidas, em nossas mãos, para expandir o reino de Deus, alcançando almas para o Senhor Jesus Cristo e demonstrando o amor, o grande amor e o poder de Deus para toda a humanidade. Amém? E glórias a Deus. Então eu agradeço já que os irmãos estejam ali acompanhando nesse canal. Tudo se fez novo. A meditação da palavra de Deus. Nós falamos também logo essa semana mesmo, uma anterior a essa, nós falamos sobre a história do rei Ezequias. Glórias a Deus, e aprendemos muito, meu irmão, minha irmã, e com a história do rei Ezequias. E estamos aqui para nós lermos a palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos que já nos acompanham estivesse com a sua palavra de Deus, a Escritura Sagrada, para nós meditarmos em 2 Reis, capítulo 19, versículo 20. Amém? Capítulo 20, versículo 20, do versículo 20 em diante. Amém? Vamos ler aqui com a ajuda de Deus e a dispensação do Espírito Santo. Amém? Todos já devem estar com a palavra de Deus aberta, os irmãos e as irmãs que têm acompanhado. Vamos estar lendo aqui. Naquele dia Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Antes a casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrei, a ti e esta cidade. Amém. Defenderei essa cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figo, e tomaram-no, e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-ás isso da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus os retrocederá? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não acontece. Antes, retroceda 10 graus.
Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Amém, só aqui. Glórias a Deus. Um dos versículos que nos chama a atenção lembra-te, um dos versículos que nos chama a atenção, glórias a Deus, disse ao Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverá, o versículo 1. Então nós, glórias, observamos que já na meditação anterior que nós estávamos falando sobre a história do rei Ezequias, e teremos muitas reflexões da vida do rei Ezequias. Sabemos que ele foi um reinado bom, que nós vamos estar falando aqui, né? Um reinado que muito foi provado diante de Deus, mas o que nos chama a atenção nessa tarde põe em ordem a tua casa. Precisamos do que? Como nós havíamos falado, de uma restauração e de um avivamento, de um despertamento familiar, isso que Deus tem colocado em nossos corações. Apesar de o rei de andar nos caminhos retos, Ezequias tinha pendências familiares. Nós vimos aqui, Ezequias, filho de Acás, reinou sobre a banda do sul e sobre Judá, pois ele teve um reinado de acordo com a vontade de Deus. Andou nos caminhos do Senhor, sendo fiel a Deus, estava na vontade de Deus, no propósito de Deus. Então fez o que era reto aos olhos de Deus. E teve um reinado bom, próspero. Nós vimos a história do rei Ezequias, e o povo gostava dele, né? Mas já era ele já com uma certa idade, já com mais experiência, ele recebe uma visita ilustre desse profeta, do profeta Isaías, que lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque vai morrer e não vai viver. Então nós observamos tudo isso e tiramos grande lição dessa vida desse rei Ezequias, mas que nos chama a atenção, meu irmão, minha irmã, nessa tarde, que o Senhor tem colocado nos nossos corações põe em ordem a tua casa. E é uma notícia triste, sim. Observe que aqui o profeta Isaías, levando essa mensagem da parte de Deus, é uma notícia triste, lógico. Talvez que iria morrer. Ninguém talvez gostaria de receber essa notícia. Talvez para Ezequias fosse um rei para Ezequias agora o problema não é esse, porque o rei iria morrer. Talvez para Ezequias fosse esse problema, mas para Deus não. Talvez para o que causou realmente o espanto e aprovou a Deus através o que causou espanto e provocou a Deus através do profeta Isaías, ao levar uma mensagem ao rei, não foi a morte, mas a morte enquanto a sua casa em desordem. Tu vai perecer, vai morrer, mas antes disso coloque a tua casa em ordem. Então o problema do rei Ezequias talvez não fosse esse. Para Deus não, mas talvez o problema de o rei Ezequias fosse esse, a morte. Ele não queria morrer. É lógico que nós não queremos receber uma notícia triste dessa, de que vamos morrer. É lógico que um dia nós vamos morrer, mas a preocupação enquanto não viesse a morte e que ele precisaria colocar a sua casa em ordem. A questão é essa. Não foi a morte para Deus, mas o que incomodou o coração de Deus era a casa de Ezequias desordenada. Amém? E o quanto incomoda a Deus quando a nossa vida, a nossa casa, os nossos filhos estão em desordem e não em ordem, em harmonia. Precisamos tirar esta reflexão na nossa vida,
Porque a família é um projeto tão divino, é uma dádiva de Deus. E quando esta família está em crise, os céus são abalados. Né? Não foi o profeta que percebeu que havia um problema na família do rei. Né? E não foi o rei que fez uma autoanálise dele mesmo e percebeu que precisaria de ajuda. Porque até então o rei, o orgulho o exaltou, tomou o coração, a altivez tomou o coração do rei Ezequias naquele período que ele estava passando. Então agora Deus lá do alto dos céus, ele percebe com a sua onisciência que havia algo em desordem na vida do rei e que estava para morrer. Olha que maravilhoso. Como Deus ele tem olhado para nós, observado diante dos olhos de Deus que todas as coisas estão patentes aos olhos daquele ao qual temos que tratar. Os olhos de Deus estão diante de todos aqueles. Nada pode se esconder dos olhos de Deus. Então os olhos de Deus estão atentos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a família, ela como nós dissemos, é preciosa. Aqui Deus nos constituiu em família e nos deu uma família para que nós pudéssemos amar a nossa esposa, amar os nossos filhos, ensinar os preceitos do Senhor aos caminhos dos nossos filhos, né? Ao deitar ou levantar e nas horas das refeições. E nós falamos na história do rei Ezequias anterior que justamente é isso que talvez Ezequias tenha falhado diante de Deus, de não ter colocado a sua casa em ordem, não ter ouvido a voz de Deus, com todos aqueles benefícios que o Senhor derramara sobre a vida dele, os milagres que nós falamos, as bênçãos. Ele é um homem rico, cheio de prosperidade, de riqueza, um homem que fez grandes obras. Deus o capacitou para fazer grandes obras e grandes livramentos. O Senhor tem dado a vida dele de tal maneira que o seu reinado prosperou. Glórias a Deus. Mas havia talvez um erro dele não ter, glórias a Deus, instruído o filho dele, Manassés, no caminho do Senhor. Talvez ele tenha falhado, a palavra não diz, mas de não ter cuidado do filho dele, que nós vamos falar agora, de não ter cuidado do filho dele, de não ter ensinado, não ter orado pelo filho dele, cuidado, zelado da família dele, ensinando os preceitos e a palavra do Senhor ao deitar ou levantar, nas horas refeições, todo momento, ou seja, inculcar a palavra do Senhor. Talvez esse fosse o erro de Ezequias, de fazer com que o filho dele, a família dele, tivesse o temor do Senhor, andasse nos caminhos do Senhor. Não é? Então, talvez era esse. Então, por quê? Porque já estava tomado o coração dele de orgulho. Então, Deus, ele observa tudo. Né, meu irmão, minha irmã? E observe que não era fato comum de Deus anunciar a morte. Até então, porque Deus é um Deus de vida. E Deus não quer a morte de ninguém, mas Deus anuncia a morte por meio da boca do profeta Isaías, antes de acontecer, para que o rei então tivesse tempo de colocar a sua casa em ordem. A casa que nós acabamos de falar, ela prefigura a nossa família, né? O nosso matrimônio, o cônjuge, os filhos, as filhas. Né? Então, olha que interessante que nós vimos já no período, na mensagem da história do rei Ezequias. Talvez esse fosse o erro. E ele teve o resultado depois, meu irmão, minha irmã, do reinado de Manassés, porque o filho dele que assumiu o trono, o sucessor do pai dele, de Ezequias, que era o rei Manassés, ele foi um dos piores reis em toda a história. Em toda a história dos reis, ele foi um dos piores reis. Amém? Que fez tudo ao contrário ao pai dele. Nós falamos isso. Então, Deus não está preocupado em te abençoar e te curar, ou somente te fazer prosperar, como na vida de Ezequias. Deus, ele é poderoso para isso, é lógico. Glórias a Deus. Mas Deus está preocupado maiormente em colocar o quê? Em ordem a sua família, meu irmão, minha irmã. Ou melhor, que você se posicione e coloque a sua casa em ordem. Porque se trata do seu futuro, do futuro dos seus filhos. Se trata da salvação, porque nós vamos ver o resultado lá na frente das bênçãos que vão nos acompanhar.
do nosso governo, do nosso reino, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, das futuras gerações. Então elas vão estar estabilizadas, vão estar alicerçadas no caminho do Senhor, né? Vão estar amparadas, meu irmão. É isso que nós aprendemos lá através do reinado de Ezequias e através do filho dele que nascera, né? Então ele está preocupado com isso nesse momento. E Deus se incomoda assim com a sua casa e a sua família fora de ordem. É lógico. Então, se tem alguma coisa desordenada na sua família, na sua vida, é claro que isto está te incomodando, assim como incomoda o coração de Deus. E que você, por essa razão, por essa causa, você está orando. Você não está desfalecendo, você não está desistindo. Há um problema e você está vendo o problema. E talvez você esteja orando para que Deus realize um milagre na sua vida, ou uma intervenção divina na sua família e nos seus filhos. Né? Isso não tem feito você desistir, porque você tem confiado tem confiado em Deus, assim como o rei Ezequias confiou em Deus. E ele recebeu, sim, os milagres, as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Mas ele recebeu uma ordem de Deus. Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverá. Mas ele não ouviu, ele não colocou em ordem a sua casa. Amém? Talvez então você esteja orando, sim, porque tem incomodado o coração de Deus, incomoda você. Mas eu digo nessa tarde, meu irmão, minha irmã, se você buscar, prontificar em buscar com paciência, com perseverar, com perseverança nas orações, nos preceitos do Senhor, no caminho do Senhor, e se humilhar, então Deus vai operar com certeza em seu favor, irmão. Porque Ele também está incomodado com a desordem da sua casa. Amém? Ele quer colocar em ordem, em harmonia, em sintonia a sua casa. O que mais Ele deseja. E à medida que você se entrega, olhe bem. Então não há motivos para que você venha desistir, irmão. Amém? Não há motivos. Então Deus ele quer colocar a sua casa em ordem. É lógico, porque o que mais o inimigo tem entrado nos familiares, no casamento, no lar, ele tem mais investido dessa forma, mais atacados as famílias para que a família venha ser desestruturada, para que a família venha ser fragmentada, separada, causando divisões, brigas, contendas, separações, né? Pai contra filho, filho contra pai, a esposa contra o marido, contra os filhos contra a esposa e contra o marido, que muitas vezes têm abandonado seus lares. Muitas vezes a esposa tem abandonado o lar, muitas vezes o esposo, os filhos, e não sabem nem sequer para onde eles estão andando, irmão. Então o diabo ele veio para causar essa desordem em nosso lar. Amém? Mas se você perseverar e orar, confiando em Deus vai operar, irmão. Com certeza. Porque à medida que você se entrega a Deus, então Deus se entregará totalmente a você. Olha que maravilhoso, porque os braços de Deus estão abertos, os ouvidos de Deus estão atentos, os seus olhos, né, estão olhando, contemplando o bem e o mal, irmão. Então a entrega total da própria pessoa de Deus está a verdadeira prosperidade. Nele está a verdadeira prosperidade. Olha que maravilhoso. Então a Bíblia ensina na sua palavra a verdadeira possibilidade de saúde para todo o seu corpo, mente, emoções e relacionamento. Todo o seu ser que é corpo morto, mente, os seus emoções e relacionamento, e de suas necessidades materiais e maiormente espiritual serem atendidas. Então, à medida que você busca Ele, então há possibilidade para tudo isso na sua vida, para que você venha alcançar esse propósito na sua vida e na vida da sua família. O que mais o Senhor deseja, sim, a saúde para todo o seu ser, corpo, mente, bons relacionamentos dentro da sua família, bons comunicações dentro da sua família, uma família com harmonia e sintonia, maiormente preparada espiritualmente, irmão. Preparada para a salvação eterna, irmão. Então tudo isso será, sim, será atendidas, glórias a Deus, a sua necessidade, porque Deus é um Deus maravilhoso, meu irmão.
meu irmão, minha irmã. Mas acima de tudo, a possibilidade dele traz o quê? A vida eterna. Então, portanto, devemos sim colocar a nossa casa em ordem. Talvez eu não sei, o povo do rei Ezequias, não sei se o povo sabia do problema familiar dele, né? Talvez os empregados dele, né, o súdito dele, nem o súdito dele talvez soubesse, aquelas pessoas que eram mais que estavam em volta dele, que eram pessoas de confiança e segurança, podemos dizer assim, talvez porque afinal o rei, ele era um rei, pois, né, ele era cercado do seu súdito, ele não tinha, ninguém tinha acesso pessoal ao rei, glórias a Deus, não era qualquer um, né? E ninguém tinha esse acesso à câmara do rei, ninguém tinha acesso à família do rei, né? Então talvez os seus súditos lá em volta dele, os seus súditos amados de confiança, pensassem assim, nossa, que exemplo que é a família, que o rei Ezequias, a sua família, é um exemplo, é exemplar, né? E ele poderiam falar, eu queria ter uma família igual a essa, igual a do rei Ezequias, mas no fundo, meu irmão, havia um problema, havia uma desordem na família do rei. Então, não há a família perfeita, meu irmão, minha irmã. Sempre há uma diferença entre os familiares, glórias a Deus. Talvez o povo não sabia do problema dele, talvez nem dos seus súditos. Não sabia que havia um problema, na família do rei Ezequias. Então, meu irmão, mas Deus, ele conhece as nossas necessidades, ele conhece a nossa família, irmão. Amém? Então a palavra de Deus ensina que tudo o que devemos fazer com ordem e harmonia. Portanto, põe a tua casa em ordem, porque a desordem incomoda a Deus. Amém? Glórias a Deus. Então, acredito que ninguém quer partir antes de deixar esse tabernáculo, né, irmão, de carne, e partir para Deus antes de deixar a sua casa em ordem. Ninguém quer receber notícia triste de morte, é lógico. Agora, eu pergunto, se fosse você recebendo uma notícia de que você iria morrer como o rei Ezequias, será que você poderia poderia ouvir a voz de Deus naquele momento que o profeta ordenou ao rei Ezequias que ele colocasse a sua casa em ordem? Será que daria ouvido, meu irmão, minha irmã, nessas condições? Né? Se o médico viesse com uma notícia depois de você ser diagnosticado, né, que você iria morrer e que você ia ter poucos dias de vida, né? É lógico se dissesse a você assim, o médico, põe a tua casa em ordem, põe a tua família, porque você tem poucos dias, ajuste a sua família, porque você tem poucos dias de vida. Ou até mesmo se Deus agora manifestasse sobre a sua vida e diria, filho, filha, põe a tua casa em ordem, porque, filha, você teria poucos dias de vida, você morrerás. Põe em ordem a tua casa, né? Ajusta a tua casa, ajusta a sua história, muda a sua história, ajusta a sua casa. O que você faria, irmão? Não era o momento de nós tirarmos uma reflexão para a nossa vida agora? O quanto é importante, enquanto nós estivermos com vida, andarmos com retidão, justiça e proveniente da verdade nos caminhos do Senhor e fazendo de tudo de acordo com o desejo, com a vontade do Senhor em nossas vidas, porque a nossa vida, enquanto estamos vivos, são preciosas para Deus, irmão. Depois que morremos, diz a palavra que nada podemos fazer. Nós não morremos, nós dormimos no Senhor. Não tem projeto, não é? Não tem vida, não tem sonhos, né? Você estará dormindo, né? Até que venha o grande dia do Senhor, o grande dia da ressurreição dos mortos, não é? Então,
como o rei Ezequias. Ele tinha tudo na vida dele, projetos, ele tinha finanças, era bem prosperava, era bem sucedido, mas ele ouviu a voz do Senhor e não colocou enquanto estava vivo a sua casa. Amém? Então faça uma reflexão. Se tivesse sentido uma dor agora, nesse exato momento, e fosse para o hospital e fizesse todos os exames, tirasse uma tomografia e visse que o teu corpo já estava tomado de uma bactéria mortal, fatal, e o médico lhe dissesse: olha, o teu caso é sério, você vai morrer, você não vai durar uma semana, você tem alguns poucos dias de vida, mas você poderia até mesmo falar: mas eu não estou sentindo nada. Mas se nós lermos a Bíblia lá, do rei Ezequias, fala também que Ezequias, fala de Ezequias não doente ali. Ele não estava doente. Então reflita, o que está em desordem na sua casa, na sua vida? Você precisa estar doente para resolver os seus problemas? Quando você estiver debilitado na cama, não tiver saúde mais, nem sequer pode falar, o que você pode fazer, irmão e minha irmã, se enquanto você enquanto você está com saúde, está andando e você não pode tomar uma atitude agora e colocar a sua casa, a tua vida em ordem, a tua casa, que precisa ser muitas vezes ajustado antes que você morra? Glórias a Deus. Será que aquelas coisas que tanto você dava importância nos últimos tempos continuariam dando importância agora, depois que você soubesse que teria alguns poucos de dias sobre a face da terra? Né? Ou seja, aqueles pensamentos, aqueles desejos, aqueles sonhos, aqueles projetos, aquelas coisas que muitas das vezes são fúteis, né, para nós, porque tudo a palavra de Deus, que tudo é vaidade e que alimenta os seus pensamentos somente para conquistar, somente para ter, né? Agora, será que teriam alguns valores nesses próximos dias de vida que você teria sobre a face da terra? Então, louvado seja o nome santo do Senhor. É uma maneira agora de nós pensarmos, sentarmos e pensarmos, irmãos, enquanto nós estamos com vida. E isso sirve de lição, que o que está em desordenado na nossa vida, provocando incômodo nos céus, e precisa ser colocado em ordem, porque isso causa incômodo nos céus, irmão. Deus não se agrada. Então, Deus não coloca em ordem a sua casa. Deus ele dá a oportunidade de fazê-lo, de colocá-lo em ordem. Amém? Porque Deus disse ao rei: põe você a tua casa em ordem, a sua família. Amém? A sua família. Ele não, Isaías deu a ordem para ele: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ele não disse: rei Ezequias, deixa, eu entro dentro da sua família, eu entro agora e coloco a sua família, a sua família em ordem. Se há algum problema conjugal, algum problema em comunicação, diálogo com os seus filhos, né, eu coloco em ordem. Pode ficar tranquilo, eu coloco a sua casa em ordem. Ele não disse isso, irmão. Ele disse que era para nós, a responsabilidade de nós como pais. Deus nos dá autoridade para isso, de colocarmos a nossa casa em ordem. Amém? Então, talvez o problema do rei Ezequias seria esse: familiar, conjugal, problema de comunicação, diálogo com os filhos, e até mesmo com os filhos, com as filhas, até mesmo problema financeiro. Eu não sei. A palavra de Deus ela não fala. Mas não é o ancião e o cooperador, não é o seu vizinho, não é o seu pai, não é sua mãe que vai colocar a sua casa em ordem, a sua família em ordem. Resolver os problemas da sua família, da sua vida, é você que tem que colocar a sua casa em ordem. Então Deus ele dá autoridade para isso, meu irmão, minha irmã, para você colocar em ordem a sua casa. A responsabilidade é sua, não é do profeta, não era do profeta Isaías. Amém? Mas o rei Ezequias ele não ouviu. Então, agora, louvado seja o nome santo do Senhor. Agora, que área da sua vida familiar poderiam estar desordenada? E que certamente iriam produzir dor, falência, frustração, mágoa, não é, para a sua família. É claro que ninguém quer partir
não quer partir e deixar a sua o quê? A sua família em pendência, não é? Ninguém quer partir para Cristo e deixar a sua família cheio de problemas. Não é? Ninguém quer morrer para Deus, e porque a Bíblia diz que morrer para Deus é lucro, é vantagem, né? Mas ninguém quer deixar a sua família no caos. Amém? Então, o Senhor nessa tarde, Ele nos provoca, podemos assim, a colocarmos a nossa vida, a nossa casa, os nossos familiares, enquanto nós podemos, enquanto nós estamos cheios de vida. Meu irmão e minha irmã, esse é o objetivo, esta é a mensagem dessa tarde para nós. Se você, eu posso perguntar, qual é a área que da sua vida que precisa ser colocada em ordem? É um ponto de interrogação. Você sabe, eu não convivo com a sua família, mas você sabe qual é a área da sua vida, meu irmão, minha irmã, que precisa ser colocada em ordem. Amém? Talvez o rei Ezequias poderia estar com um problema de comunicação dentro da sua casa. A Bíblia não diz, mas poderia estar, né? Porque até então ele não falava com o seu filho. Então, tem pai que nunca falou pro filho que ama. Tem filho que nunca falou pro pai que ama. Você está esperando o quê, meu irmão, minha irmã, para falar? Você vai falar no leito da morte que você ama o seu pai? E quando ele estiver quase morrendo? Ou quando chegar e falar, pai, eu te amo, eu quero te dar um abraço, não é? Será que no leito de enfermidade nós podemos fazer isso? Né? Mas eu tenho 40 anos, 50 anos que vivo ao lado do meu pai. Não é? E não faz o que tem que fazer enquanto está vivo, irmão. Precisa deixar ele ir para o leito do hospital. E quando chegar lá no hospital, pai, está me ouvindo? Só escute. Né? Pai, está me ouvindo? Chorando. Né? E a não ser o que você vai escutar, somente um barulhinho lá do aparelho. Pi, pi, pi. Né, irmão? E você ali, pai, mexa o dedo, faça algum sinal com o rosto para que o senhor, como sinal de que o senhor está ouvindo. É muito triste, irmão, minha irmã. Muitos casos acontecem. Amém? Só depois que o pai está ali morrendo que nós queremos colocar a nossa casa em ordem, né? Nós queremos dizer que nós amamos. Então, é uma maneira de refletir. Coloque o diálogo em ordem na sua casa. Esta é a oportunidade que Deus nos concede. Não fica aí como uma pessoa que amargurada, uma pessoa que tem pendência com o seu próximo. Né? Perdoa, recomece a dar ouvidos, empresta os seus lábios para alguém e diz que a ama. Né? Diz que ama essa pessoa, seja o seu pai, sua família, seu irmão. Né? Que ela é preciosa na sua vida. Mas não diga isso no leito de morte. Diga enquanto você está vivo, meu irmão, minha irmã. Porque tem muitos casos, glórias a Deus, que tem filhos aí que não pode hoje conversar com o pai, não pode dar um abraço o pai, dizer que ama, porque muitas vezes já se foram, não estão mais aqui, ou muitas vezes estão lá no leito da enfermidade, né, ouvindo a qual você vai visitar, o que você pode só ouvir aquele barulhinho do aparelho, irmão. Então, há muitos casos. E talvez também, quem sabe o problema do rei Ezequias fosse também finanças. Meu irmão, minha irmã. Sabe que a finança dentro de um lar pode destruir a família. Nós podemos meditar naquela viúva lá. Lembra a viúva de Serepta? E Elias foi até com ela, e o marido da viúva, de repente ele morre, e a Bíblia diz que essa viúva ficou mendiga catando cavaco para fazer a última fogueira, para fazer o último bolo e dar a ela e dar ao seu filho e depois morrer. Não é assim? Se nós olharmos lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, fala dessa viúva. Quer dizer, ela não tinha nada, irmão. Ela tinha um pouquinho só de farinha para fazer o seu bolo, para ela comer, para dar ao seu filho e a morrer. Ela estava mendigando, por quê? Porque o seu marido havia morrido, irmão. Ele já não estava mais. Então,
O que nós podemos fazer significa que quando ele morreu, deixou a família dele na miséria, meu irmão. Poderia ser até um homem de Deus, não sei, não fala, mas deixou ela na miséria. Então, sabe que o nosso é o nosso problema. Esse é o nosso problema. A gente costuma comprar aquilo que não precisa com o dinheiro que não tem. Talvez fosse a vida de Ezequias dessa maneira. E muitas vezes há muito desentendimento dentro dos familiares por causa de dívida, irmão, por causa de bens financeiros. Nós não colocamos em ordem, não fazemos os projetos, né? Não pensamos, gastamos aquilo que não tem. E vai acumulando essa dívida de tal maneira, irmão, que nós não temos mais controle dela. Aí